aqui, mas é um riacho que corre dentro da floresta, tem até com um barrinho aqui também de matado. Esse ambiente, apesar de ter pouco fluxo, né, de água, pode ser bastante rico. O que seria o riacho, né? Reparem que aqui o fundo já é de areia, né? Antes aqui o fundo era bem pedregoso, esse fundo é de areia. Então essas variáveis são interessantíssimas e eu acho que é bem importante, inclusive, para caracterizar a fauna do rio, do corpo d'água que vocês estão coletando, né? Então esse fundo pode variar entre pedregoso, argiloso, arenoso, a lateral pode ter vegetação dentro d'água, o rio pode ser rápido, pode ser lento, pode ser lagoa, a água pode ser escura, pode ser transparente. Tudo são variáveis que são muito importantes na composição da fauna. Então ali que seria o rio, né, um rio maior assim, né, já com bastante vazão aí, que bem rodeado de mata, assim. Cachoeira, né, não pode deixar de falar das cachoeiras, são maravilhosas, as cachoeiras da Mata Atlântica. Essa aqui, inclusive, fica no estado do Rio de Janeiro, uma cachoeira que sai, né? Essa imagem eu acho que é exuberante, assim, porque mostra as montanhas aqui, a mata em volta e essa queda d'água que surge no meio da floresta. Essa queda d'água deve ter 90 metros, assim. E aqui, inclusive, eu coletei no alto dessa cachoeira aqui e coletei exemplares, assim, da família Loricarida, né? Aqueles cascudos, que realmente eu nunca tinha visto antes, assim. Então, possivelmente para cima dessa cachoeira, eu não fiz esse teste, mas na época que eu fui lá, eu acreditei que essa região pudesse ser uma área de endemismo, assim, uma coisa interessante mesmo, que depois eu fiquei de testar isso. Outro tipo de cachoeira, né, uma cachoeira com esse fundo bem de lajedo, né? Aqui é lá no Caraça, não sei se vocês conhecem o Caraça, água cor de Coca-Cola, bem bonito também. E uma coisa interessante que ocorre com os peixes é que à medida que você vai subindo, né, em altitude, as espécies vão diminuindo, né, o número, a riqueza vai diminuindo, na realidade. Esses ambientes aqui são bem específicos, assim, quando eu falar da família Trichomicteridae, são importantíssimos, assim, para conservação de modo geral, assim. Bom, aqui é uma lagoa, né, uma lagoa típica, isso aqui também é lá na Serra do Caraça. Fica a 800 metros de altitude essa lagoa aí, poucas espécies, mas um ambiente belíssimo, né? E aqui a poça temporária, também não posso deixar de falar dela. Boa parte das espécies ameaçadas de extinção que presentes na região da Mata Atlântica são da família Rivulida, que eu vou falar também. E esse é o ambiente dos peixes anuais, né? Essas lagoas temporárias, né? Os peixes anuais são aqueles que eles se enterram, reproduzem, os ovos resistem à seca e no ano seguinte, quando chove e forma as lagoas, os ovos eclodem e eles têm 4 meses para nascer, reproduzir, comer, e morrer. Assim, morre todo mundo. E aí no ano seguinte os ovos eclodem. Genial. Bom, então vou falar agora um pouco dos peixes propriamente ditos, né? Vou começar aqui pela ordem Carassiformes, a família Corimatidae. Esses peixes não têm dente nenhum, assim, então comem lodo principalmente, né? Esse aqui é um exemplo. Eu vou dar um exemplo, assim, eu sei que é meio absurdo, né? Porque tem famílias aqui que são 600 espécies, 900 espécies, 1.300 espécies, e eu tenho que representar isso com uma foto, né? Então, vou tentar falar um pouquinho de cada família e aí eu elegi um representante da Mata Atlântica para falar da família, né? Então, essa família basal de Carassiformes. Bom, seguindo aí, a família Prochloranthidae, antigamente era considerada uma família junto com a anterior, né, com a Corimatidae, que foi separada, são os Curimatães, né? Esses Curimatães, eles são importantíssimos para a pesca,
tem exemplos assim drásticos de redução de população no Rio Itabapoana, muito possivelmente em função das PCHs que tem no Itabapoana. Não sei se vocês acompanham isso, mas no Itabapoana hoje está com 5 PCHs construídos, e a colônia de pescadores que tem lá, tradicionalíssima, de mais de 100 anos, sofre um pouco com essa questão da redução desses animais, né? Não só eu acredito que são 2 problemas aí, né? Não só a questão das PCHs, mas também a questão da sobrepesca. As 2 coisas juntas, eu acho que está realmente reduzindo essas espécies. Exemplares de proquilóbios podem atingir 2, 3 quilos, e conversando com os pescadores, eles não conseguem mais pegar nenhum exemplar nesse tamanho, que eles chamam das matrizes, né? Só bichos menores. Eles fazem migração importante, assim, e infelizmente as PCHs parece que não desenvolveram ainda não sei, acho que os engenheiros assim não entendo como é que eles não conseguem fazer um sistema eficiente de escada de peixe, né? Eu já presenciei assim várias obras assim, e nenhuma delas realmente me convenceu que o peixe conseguisse subir efetivamente e transpor a barreira da hidrelétrica. Bom, aqui seguindo aí na ordem Carassiformes, essa família Nostomida, essa família dos piaus, são leporinos conirrostes. Aqui no litoral a gente tem leporinos conirrostes, leporinos mormirops, leporinos copelandi, e basicamente esses 3, né? E é um bicho também que migra, e prejudicado então pela mesma questão do curimatã, né? Muito apreciado para quem pesca, assim. Bom, família Crinoquidea, ainda nos Carassiformes, bicho extremamente especializado em ambiente de cachoeira, assim como os exemplares da família Trichomicteridae. Eles têm uma característica bem interessante, que é essa forma bem fusiforme, essa nadadeira grandona aqui, que faz com que eles colhem no chão, assim. São basicamente insetívoros, assim. E esses bichos, né, o Carassidium da família Crinoquidea e os Trichomictes da família Trichomicteridae, eles são habitantes exclusivos de altos, assim, de cachoeiras, de nascentes muito altas, né? Então, eu acho que esses bichos são muito importantes para a avaliação mesmo das nascentes e a conservação mesmo dessas nascentes enquanto água mesmo. Aqui a família Carassidae é o maior problema da família da ordem Carassiformes, né? Reparem que ao todo, esse número aqui, que eu estou colocando aqui em cima, é proveniente do livro do Gerrit Nelson, de 2006, desculpa. E é um número de 2006, né? Então são 6 anos atrás, e em ictiologia as coisas acontecem muito rapidamente, né? Existe um cálculo que são descritas mais ou menos 4, 5 espécies de peixe por semana, né? Então esses números aqui certamente são desatualizados, né? Mas eu acho que é uma fonte bem confiável, na época e também se está um pouco maior não vai ter problema nenhum para o que a gente tem a falar aqui, né? Família Carassidae são a família das piabas. Aqui incluem todas as piabas que vocês conseguem imaginar, assim. Antigamente, por exemplo, as piranhas eram incluídas nessa família, só para vocês terem ideia, agora já tem uma família própria. Detalhe aqui, 165 gêneros, 962 espécies. Dessas, 631 são tidas como incerticéides. O que foi isso? Isso aí, como antigamente, todas essas piabas eram incluídas numa subfamília chamada Tetragonopterinae. Quando chegou em 2003, um artigo proposto por diversos ictiólogos resolveu, então, assumir que ninguém sabia nada sobre o grupo. E aí, então, essas 631 espécies foram colocadas como incerticéides, ou seja, num lugar incerto dentro da família. Então, depois disso, várias subfamílias ganharam